Queridos amigos, nesta noite eu gostaria de chamar a sua atenção para esta porção das Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, e nós leremos este versículo de número 50. Estas palavras do Senhor dita àquela mulher de Naim, e disse à mulher: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o título desta mensagem nesta noite é Salvação aos pés de Cristo. Queridos, esse incidente que nós acabamos de ler em nossa segunda leitura desta noite, aqui no capítulo 7 de Lucas, acontece depois do segundo, talvez o segundo dos maiores de todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, que é registrado aqui neste mesmo capítulo, a partir do versículo 11, que o Senhor Jesus Cristo, tendo ido à cidade de Naim, antes de entrar naquela cidade, encontra um desfile fúnebre, uma mãe viúva, que tinha o seu único arrimo de família, o seu filho querido que havia falecido, e o Senhor, com grande graça e uma demonstração do seu poder, ressuscita aquele jovem dentre os mortos e entrega aquele rapaz de volta à sua mãe e ao cuidado da sua querida mãe. E na sequência nós temos então a declaração do Senhor Jesus sobre João Batista, no versículo de número 24, e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana, abalada pelo vento. E o Senhor passa então a falar sobre o caráter e o ministério de João Batista. E é então, provavelmente, ainda em Naim, na sequência destes eventos, tendo ressuscitado aquele jovem, tendo recebido a mensagem dos mensageiros de João, tendo dado esta resposta sobre o caráter e a vida de João, que este incidente com esta mulher pecadora de Naim irá acontecer. E nós lemos no versículo de número 36, e rogou-lhe a Jesus, isto é, rogou-lhe um fariseu daquela cidade, que comesse com ele. E entrando Jesus em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E nós sabemos que o nome deste fariseu, no versículo 40, é Simão, porque o Senhor Jesus Cristo o nomeia. E rogou-lhe um dos fariseus que entrasse em sua casa e comesse com eles. Bem, todos já ouvimos sobre os fariseus. O principal partido religioso daquela época. Havia muitos partidos religiosos. Israel era uma nação, um estado-nação político-religioso. Havia os saduceus, havia o partido dos essênios e havia também o partido dos fariseus. Era um grupo religioso que dominava aquela sociedade e possuía, assim por dizer, a maior parte das cadeiras no, parlamento judeus, no sinédrio. Os fariseus eram homens religiosos que se vestiam de uma maneira religiosa, que agiam de uma maneira religiosa e que buscavam em muitas maneiras o ascetismo, a busca por uma santificação ascética externa, exterior, pela negação de muitas e muitas coisas. Os escribas, em sua maioria, eram, por exemplo, fariseus. Em parte daquele grande número de líderes de Israel era composto pelos fariseus. Os fariseus eram os inimigos mais orgulhosos que o Senhor Jesus Cristo tinha. Eram pessoas maliciosas, duras de coração, que o tempo todo estavam procurando atar e armar ciladas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eram homens, na verdade, cheios de si. O Senhor reprova a casta dos fariseus de muitas maneiras, porque eram homens que desprezavam as outras pessoas, que não se vestiam com seu uniforme religioso, que não agiam de sua maneira religiosa e que não podiam alcançar aquele padrão que eles próprios, isto é, tinham criados sobre o que é santificação. Assim o Senhor os repreendeu muitas vezes. Eles eram justiceiros insolentes, estavam prontos a tomar em suas mãos o cetro de justiça e assassinar pessoas e executar pessoas conforme eles entendiam essas pessoas tendo quebrado a lei de Deus. Eram pessoas gananciosas, eram homens de grande ganância. Eles controlavam todo o comércio que acontecia na porta e dentro, veja você, dentro do templo em Jerusalém, quando os peregrinos vinham para as festas, dali eles extorquiam, trocando dinheiro internacional pela moeda do templo. Eram pessoas extremamente gananciosas, representavam tudo aquilo de pior que existia na religião da época. Esses eram os fariseus, e nós lemos aqui no versículo de número 30 que um desses fariseus irá convidar o Senhor Jesus. Mas os fariseus, versículo 30, e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por João. Eles eram duros de coração. Eles rejeitaram a palavra de Deus, as profecias. Eram pessoas centradas em si mesmo, que tinham o monopólio e o domínio da religião judaica e daquela nação. Mas é surpreendente, não é, que nós lemos aqui que um deles, talvez o principal fariseu naquela pequena vila remota de Naim,
conhecido por todos, o maior representante da classe religiosa, e ele próprio convide o Senhor Jesus para uma refeição em sua casa. É surpreendente, convidado a Jesus Cristo, é provável que ele não tenha convidado Jesus por afeição à pessoa do Senhor Jesus Cristo, nem por muito respeito. Jesus acabara de performar um milagre grandioso, ele ficava surpreso, ele estava surpreso com aquilo. Ele queria ter algum contato com aquele curandeiro, aquele operador de milagres. Assim, talvez por mera curiosidade, ele logo dá um passo à frente e quer receber aquele homem que já era famoso em Israel, Jesus, para ter uma refeição em sua casa. Talvez para que sua casa ficasse mais importante e ele ficasse mais bem visto, não é? Aos olhos daquela sociedade. E nós vemos que ele não mostra grande consideração pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha afeição por Jesus. Tanto é que quando ele recebe Jesus em sua casa, ele não aplica, não é, aqueles sinais primários e básicos de recepção. Não há um aperto de mão, não há um ósculo santo, lavar os pés sujos e cansados para refrescar, nem um passar do óleo para refrescar a cabeça, nada. Ele apenas recebe a Jesus para entrar. Ele tinha curiosidade quanto à pessoa de Jesus Cristo. E nós lemos aqui neste versículo, como lemos na segunda leitura das Escrituras, que ele não demonstrou nem ofereceu o tratamento básico para o Senhor Jesus Cristo. Haviam 3 atitudes básicas para demonstrar hospitalidade, para ser um bom hospitaleiro e mostrar respeito e consideração pelas pessoas que você convidava a vir à sua casa para uma visita formal. A água para os pés, lavar a poeira, não é, dos pés. Uma sociedade onde as pessoas andavam de sandálias, sujava-se o pé, cansava-se. Você já pôs seu pé numa água fresca, como refresca o corpo inteiro, não é? Essa é uma demonstração de respeito, de humildade. Havia os servos que preparavam aquelas coisas e sempre uma bacia e toalhas pronto ali junto à porta para receber os visitantes. Ele não ofereceu água aos pés do Senhor. Ele também não ofereceu o que é chamado aqui de ósculo santo. Ou melhor, ósculo, perdão, costume dos povos semíticos, ainda hoje, aquele beijo na lateral da face, talvez na face superior, um costume de mostrar o nosso aperto de mão do Ocidente, não é a maneira deles mostrar saudação, algum contato, algum toque ali de apreciação. Haviam 3 tipos de beijos públicos: saudação, despedida e devoção. Não há nada de 3 beijinhos aqui. Era algo respeitoso, era algo que demonstrava um respeito pela pessoa que chegava. Na nossa sociedade, como um aperto de mão, uma maneira de mostrar algum cuidado, algum respeito por alguém que chega, ainda embora você está conhecendo esta pessoa. E ele não ofereceu ósculo ao Senhor Jesus. Ele não ofereceu também que a sua cabeça fosse ungida com óleo de oliva, azeite purificado de oliva. Não o óleo cerimonial dos sacerdotes no templo, mas um óleo comum, que era guardado em casa e usado também para criar aquela sensação de refresco, de conforto na cabeça depois de um sol quente, estar ali sentado com aquele senso de frescor, os pés lavados e o ósculo santo. Ele não deu nada disso a Jesus Cristo. Ele não tinha uma consideração por Jesus. Certamente ele já tinha ouvido sobre Jesus, porque ele ia a Jerusalém para participar ali das reuniões solenes dos fariseus. Ele já tinha ouvido muito sobre Jesus e é pela primeira vez que este mestre, este grande profeta, entra em sua vida, onde ele provavelmente era um homem mais conhecido, talvez mais respeitável. O fariseu não oferece nada a Jesus. Ele não queria mostrar de propósito, eram pessoas astutas, não queriam mostrar um grande respeito por Jesus, não. Manter uma certa distância, não queria mostrar afeição. E naquela refeição estariam outros convidados, certamente. Ele não estava sozinho com Jesus e os seus discípulos, ele convidou outras pessoas, talvez fariseus que estavam ali de visita, ou outros membros, rabinos. Deveria haver talvez uma sinagoga naquela cidade. Ele não queria demonstrar uma devoção a Jesus através de um beijo, de um aperto de mão, alguma coisa do tipo, nem respeito. Nós não estamos de pé de igualdade aqui não, Jesus. E eu vou mostrar isso pela minha atitude fria. Nem um biscoito, nem uma água, nem casaco pendurado na porta, nada do tipo. Pode entrar e sentar, vamos bater um papo aqui, Jesus. Algo deste tipo. Essa era a postura daquele fariseu. Ele não queria mostrar grande proximidade. No entanto, Cristo Jesus, meus queridos amigos, ele é um amigo dos pecadores. Ele está sempre pronto a ensinar, ele está sempre pronto a se aproximar de um pecador em sua condição e a mostrar a eles o que é verdadeira salvação, o que é ter um coração transformado. Aquele Jesus Cristo Salvador, aquele homem humilde de Nazaré, ele foi à casa daquele publicano, mesmo depois de ter ressuscitado morto, ele decidiu, conhecendo o coração daquele homem, ir à casa dele. Ele chega ali, ele entra na casa dele. Ele foi mesmo a um cemitério,
Ele foi mesmo atrás de um homem endemoniado, sujo, despido, vergonhoso, machucado. Ele entrou em cemitérios, ele entrou na casa de fariseus, ele foi em tantos lugares. Ele entrou na sinagoga de pessoas hipócritas tantas vezes, ele entrou no meio do sinédrio. Em tantos lugares o Senhor Jesus Cristo foi para mostrar o seu amor. Ele é de fato o amigo dos pecadores, não é? Ele está sempre com os pecadores, mostrando graça. E essa era uma maneira que os fariseus acusavam a Jesus. Ele é o amigo dos pecadores. Que maravilha ser o amigo dos pecadores. O que seria de nós? E aqui está o Senhor Jesus Cristo entrando na casa de um fariseu. E Jesus Cristo era um pregador do arrependimento. E Ele é o Salvador daqueles que se arrependem. E Ele veio para pecadores de todos os tipos. Pecadores que se afundaram na lama, no lodo, no chorum do pecado. E Ele veio para aqueles que são pecadores polidos, como lápides de túmulo, sepulcros caiados. Ele veio para todo pecador arrependido, para religiosos e para não religiosos. E aqui está o Senhor na casa de um fariseu que rejeitava a palavra de Deus e a verdade dos profetas. Ali fora Ele para ter uma refeição. Não é maravilhoso, não é simbólico? E nós lemos então em nosso texto, no versículo de número 36, estas palavras. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Provavelmente vários outros convidados, porque nós lemos no versículo 49 que os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Havia os discípulos de Jesus, havia o Senhor Jesus Cristo, havia provavelmente a família daquele fariseu, haviam outras pessoas ali reunidas. No versículo 37, aqui começa realmente então o enredo de nossa história. Nós lemos que eis então, tendo Jesus entrado naquela casa, assentado-se à mesa, eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e ela vai então na direção do Senhor Jesus Cristo. E aqui começa o enredo de uma profunda história do amor do Salvador por pecadores, o amigo dos pecadores. Eis que uma mulher, cada palavra aqui na narrativa de Lucas é importante. Ele diz: veja, algo que você não esperaria, eis, note, algo visível, algo notório. Lucas está chamando a nossa atenção para o início do que irá acontecer aqui de repente. Vede, ele está dizendo, atente. Ele vai na casa de um fariseu e você se surpreende com isso, e de repente algo ainda mais surpreendente. Veja, eis, atente para isso, uma mulher da cidade de Naim, onde isso ocorre, que era uma pecadora. E quem a chama de pecadora aqui é Lucas, que a descreve como fato real. Ele fala como um historiador. Ela de fato era uma pecadora. Mas ela é descrita apenas como uma pecadora. Bem, não era necessário nomeá-la. Todos já a conheciam como a pecadora na cidade. Aquela mulher era a pecadora. E quando no Novo Testamento uma mulher é caracterizada desta maneira, é porque ela era muito conhecida na cidade ou pela população por pecados abertos, chocantes e vios. Tratava-se de uma mulher que vivia um estilo abertamente licencioso e pervertido de vida, desavergonhadamente em toda parte. Não era uma pecadora comum, não era uma pessoa que se escondia para praticar os seus pecados, era alguém que não corava a face quando pecava, era alguém que vivia abertamente em seus pecados, era alguém entregue. Por isso é chamada aqui neste texto de uma pecadora, uma pessoa imoral, provavelmente. Um judeu que fosse um publicano, um cobrador de impostos em Israel para os romanos, era chamado de um pecador, porque era um traidor da pátria, porque era um homem ganancioso, era abertamente um pecador, estava ali abertamente extorquindo das pessoas. E uma mulher que era chamada de uma pecadora, certamente era uma pessoa que vivia uma vida pecaminosa dentro de uma nação religiosa como aquela, que não se importava com qualquer exteriorização ou ocultação, de seus pecados. Não era uma mulher que vivia um pecado escondido. Era uma mulher de fato cheia de luxúria, e luxúria não é luxo, é imoralidade. Era uma mulher cheia de ganância, de luxo. Era uma mulher que buscava dinheiro, poder, sexo, imoralidade. Provavelmente, talvez, alguns comentadores afirmam, uma prostituta naquela cidade. Uma mulher que vendera o seu corpo pelo prazer e pelo dinheiro. Ela não temia a Deus, obviamente. Ela era uma judia, mas não temia ao Deus de seus pais. Ela não conhecia a palavra de Deus, ela não ia provavelmente à sinagoga, lhe fora barrada na porta da sinagoga pelo estilo de vida. Era uma pessoa ímpia, ao contrário de ser piedoso. E eis nos diz Lucas que uma mulher da cidade, cada palavra importante, não é? Uma mulher na cidade, mostra quão aberta era a vida desta pessoa.
na cidade, em público, não no deserto, não nos matos, não em uma casa da luz vermelha lá por outro lado da montanha, não, na cidade, ali ela estava vivendo abertamente o seu pecado diante dos homens, no meio de todas as pessoas, desavergonhadamente. Quanto mais público o pecado, mais escandalizante é, e as pessoas simplesmente não mais a chamavam por nome, porque o seu nome era aquilo que o seu caráter manifestava. Eis, nos diz a palavra de Deus, que uma mulher pecadora entra e vem à mesa onde estava o Senhor Jesus Cristo. Bem, uma mulher que era pecadora, ela não tinha cometido um pecado, queridos. Toda mulher e homem tem pecados, mas aqui estava uma pessoa que vivia uma vida aberta de pecados. O vício mais visível do seu pecado era a imoralidade. Era ela vista assim como uma pessoa imoral, que agia imoralmente, que falava imoralmente, que gesticulava imoralmente, que torcia sua face e os seus olhos imoralmente e se portava diante das pessoas de uma maneira imoral. Era uma mulher de fato vivendo no pecado e no pecado aberto. E nós lemos no versículo 37 que eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Lemos que ela vai então a Jesus Cristo e ela traz consigo um vaso de alabastro, um pequeno frasco. Você já deve ter visto, pequeno, uma forma cilíndrica, com pescoço longo e fino, onde é tampado, e trazia uma especiaria, um líquido, não é, que era um perfume muito precioso, de valor excessivamente alto. Talvez ela fora paga pelos seus serviços com aquele vaso de alabastro. Um vidro, um frasco que você não encontraria em Israel, porque ele não era produzido ali. Algo importado, talvez trazido da Índia, de alabastro, talvez trazido do Irã, não é, da Babilônia, daqueles lugares onde havia opulência, lojas de produtos delicados como esse. Um unguento, chamado em outros lugares na Bíblia de nardo, conhecido na modernidade como aloé ou cardo, alguma coisa do tipo. Não era medicinal, não era para cozinhar, era para se usar no corpo. Era uma especiaria aromática, um perfume caríssimo. É difícil comparar, não é? Compare isso aí com o Chanel número 5, não pequenininho, grande. Chanel número 5, alguma coisa desse tipo para vocês que conhecem muito bem sobre essas coisas. Mas, queridos, era um líquido para um propósito especial. Era um propósito de exalar e exaltar algo que uma pessoa já tinha, estava cobrindo. Se tinha riqueza, então o perfume vinha apenas para dar aquele toque, não é? Não seria alguém que usaria um perfume como esse vestindo em trapos. Ela entra, nós lemos, trazendo em suas mãos, eis que uma mulher na cidade que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Nós lemos no versículo 38 que entrando ou estando por detrás aos seus pés. Bem pouco nos é dito aqui do porquê ela foi até Jesus Cristo. Nós vemos que é uma mulher pecadora, mas nós sabemos que ela foi em busca de reconciliação com Deus, porque ela tinha ouvido o Senhor Jesus Cristo pregar. Ela foi a Jesus, meu querido amigo, por remorso, por arrependimento, por sua vida pecadora, pecaminosa contra Deus. Tenha certeza disso. Foi a graça de Deus que levou aquela mulher aos pés de Jesus Cristo, literalmente aos pés do Salvador. Ela já conhecia Jesus, certamente era uma vila pequena, a vila de Naim. Nós podemos especular com toda certeza, ela era moradora naquela cidade, em Naim. E em Naim, que o Senhor Jesus Cristo estava, e ela viu em primeira mão o poder do Senhor Jesus Cristo e as palavras do Senhor Jesus Cristo, e ela foi profundamente tocada em sua vida ao ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitar aquele jovem. E nós lemos no versículo 11, e aconteceu que no dia seguinte ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, muitos, queridos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Eles saíam da cidade com o defunto. Jesus estava chegando na cidade, na vila, nos portões daquela cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, isto é, ou melhor, aquela rede que carregava aquele defunto, e os que o levavam pararam e disse: jovem, ao morto, isto é, a ti te digo, levanta-te.
E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Talvez aquela mulher estivesse ali naquele momento, provavelmente um grande acontecimento, a morte de um jovem que ela provavelmente conhecia. Nós não sabemos a história deste jovem. E ali ela estava naquela procissão, e ela vê o poder do Senhor Jesus Cristo. E provavelmente o Senhor tinha falado palavras de vida eterna e anunciado o Evangelho àquela multidão. E ela ali em seus pecados, talvez seguindo a multidão à distância, com vergonha, longe, viu o poder do Senhor Jesus Cristo. Entristecida pela morte daquela jovem, talvez, ela viu o Senhor o trazer de volta à vida. E ela ouviu as palavras do Senhor Jesus, palavras de vida eterna: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele que estava morto, fétido, em putrefação, se levanta, e ela vê o poder do Senhor Jesus Cristo. Talvez ela já tinha naquela época pensado que a sua situação era irremediável, que ela tinha ido longe demais, e o seu estado se tornou pior, porque quando nós sentimos que o nosso pecado nos trouxe para longe do Senhor Jesus Cristo, parece que o pecador mais se entrega a pecados abertos, como os que sem esperança, para a sua própria destruição. Ela tinha uma reputação destruída, ela tinha um caráter manchado, ela sentia a sua culpa, ela negara a religião dos seus pais, ela fugira de Deus, da presença de Deus. Mas quando ela viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitar aquele morto, ela entendeu que se ele podia fazer isso por aquela pessoa, ele poderia lavá-la de seu pecado e dar a ela uma nova vida. Ela entendeu estas coisas muito bem. Certamente ela tinha ouvido a pregação do Senhor Jesus Cristo sobre arrependimento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ela tinha ouvido outras palavras de amor e de misericórdia. Talvez ela tinha ouvido a respeito daquele homem lá do cemitério, o gadareno, que fora tão transformado, tão apaziguado em sua mente, em sua alma, trazido de volta à vida, vestido, trazido de volta aos seus sensos. Ele foi por toda parte pregando o Evangelho. Provavelmente ela ouviu muito a respeito do Senhor Jesus, então ela vê o Senhor Jesus de primeira mão, e na primeira vez que ela vê o Senhor Jesus ali, ele ressuscita um morto, e ele traz palavras de vida eterna: bem-aventurados que choram, porque os seus pecados serão perdoados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ela estava sobrecarregada da culpa. Ela vira estas coisas, ela ouvira estas coisas, ela entender a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E então, tendo entendido a mensagem, ela vê o poder e a capacidade do Senhor Jesus Cristo, e ela aplica isso à sua alma. Se Ele é poderoso para ressuscitar um morto, o que Ele não é poderoso para fazer por mim uma morta, para a minha nação, para a religião verdadeira, para o meu Deus? Ele é poderoso para me transformar. E ela creu nas palavras do Salvador, e ela estava persuadida em sua mente que ele era o Filho de Deus. Ela certamente sabia, ela fora criada indo para a sinagoga, embora tenha abandonado a sinagoga, que o Messias viria, e que ele seria poderoso, e que ele ressuscitaria mortos, ele falaria palavras de vida eterna. Ela cria que ele era o Salvador. Ela ouvira, ela vira, e ela entender essas coisas. E é nesse remorso pelos seus pecados, e é nessa tristeza, uma mistura de angústia, de vergonha, de esperança, de desejo de ser mudada, de ser transformada, neste arrependimento, nesta fé, que ela vem ao Senhor Jesus Cristo. Ó, queridos amigos, aqui está o início, o ponto inicial de uma obra de conversão em uma alma. Conversão em uma pessoa começa quando os nossos olhos pela primeira vez são abertos. É ali que começa a conversão. A minha condição eu vejo, o estado do meu coração diante de Deus. De repente, eu achava que o pecado estava em outro lugar, no Planalto Central, por trás das grades. De repente eu vejo que eu sou pecador, e estas palavras soam dentro de mim como se Deus estivesse dizendo: eu sou um pecador, eu vivo nesta cidade, eu sou um pecador, eu cometo pecados diante de Deus, e eu roubei a minha vida e o meu corpo, eu manchei a minha alma, eu manchei a minha vida diante de Deus, eu menti tanto, eu sujei o meu corpo tanto, eu contemplei pensamentos imundos tantas vezes, eu me rebelei contra toda a luz e a verdade de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Eu sou este pecador, eu sou um pecador. É assim que começa a conversão.
quando eu percebo que, para muito além de um pecado cometido, eu sou por natureza um pecador, e então eu começo a sentir o meu pecado e um desejo de ser transformado, de ser perdoado por Deus. Mas como foi que esta mulher, é interessante, teve acesso àquele lugar e aos pés do Senhor Jesus Cristo? Bem, o versículo de número 37, a segunda parte, e o 38 nos informam que ela, tomando o seu vaso de alabastro, ela vem ao Senhor Jesus Cristo, e nós lemos no versículo 37, que ela, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, então ela derrama este alabastro e começa a chorar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Deixa-me explicar algo importante aqui. Naquela época, os judeus, eles não se assentavam em mesas como nós, a mesa aqui na frente, os pés para frente, talheres na mão, prato, etc. Não. Eles se recostavam deitados no ombro ou no peito, sobre uma pequena esteira no chão, um pequeno colchonete feito de palha. E deitavam para cima a comida, uma mesa muito baixa. Você já viu japoneses, não é? Na cultura oriental ainda usa-se isso. Uma mesa muito baixa, às vezes no chão. E eles se recostavam para frente, um ao lado do outro. Tanto é que no quarto superior, ali na última ceia, nós lemos que João estava ao seio de Jesus. Não quer dizer que ele estava recostado, encostado, mas ele estava ao lado de Jesus para o seio, e ele vira o rosto para falar com Jesus. E aqui está na mesma posição aqueles homens judeus, se alimentando os pés para trás e recostado para frente, sobre uma pequena esteira, se alimentando. E ela vem por trás, onde estão os pés do Senhor Jesus Cristo. E nós lemos então, neste versículo de número 38, e estando por detrás, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Essa era a posição. E o versículo 39 nos diz que, chorando, começou a regar seus pés, 38, com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Bem que o fariseu anfitrião observou o que aconteceu, nós percebemos. Provável que ele não tenha visto ela entrar, mas quando seus olhos capturaram aquela imagem, talvez para ele grotesca, de uma mulher imoral, diante daquele homem que tinha ressuscitado os mortos e que para ele talvez fosse um homem santo e um profeta, nós lemos no versículo 39 que ele parou e falou consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Agora ele não tem mais nenhuma dúvida. Ele não teve coragem de dizer publicamente estas palavras. Nós lemos que ele diz isso consigo mesmo. E se antes ele estava de convidar a Jesus Cristo, ele tinha dúvida se Jesus Cristo era um profeta ou não, agora ele não tem mais nenhuma dúvida que ele não é um profeta. Se ele fosse um profeta, ele teria saberia de antemão, que esta mulher é aquela pecadora. Ele não é um profeta, ele não pode prever as coisas. Ele não é assim um vidente, outra tradução do termo profeta no Antigo Testamento. Ele não tinha mais dúvida. E nós lemos no versículo 40, e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Parece que com uma voz cínica, não é? Dize então, já sei que você não é um ninguém. Dize a mestre, Cristo mostrará que ele é mais do que um profeta. Não somente conhecia aquela mulher, mas ele podia ler os pensamentos do fariseu Simão. E agora ele começa a lhe dizer: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão pensa que Cristo estava tentando pegá-lo em algo, e com uma voz talvez de desdém, ele diz: vai em frente, diz a mestre. E nós lemos no versículo 40 a 43, essa mini parábola do Senhor Jesus. Ouça com atenção. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre, um certo credor, alguém que empresta dinheiro, tinha 2 devedores que não podiam lhe pagar. Um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles ambos com que pagar o credor perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem, Simão. E aqui a parábola do Senhor Jesus Cristo é muito profunda. O Senhor nesta parábola está obviamente representando Ele próprio, Simão, e aquela mulher, 2 credores diante de Deus. Um dos devedores era o fariseu, talvez esse devia 50 para Deus. Ele era uma pessoa religiosa,
Ele não tinha fugido da sinagoga, ele não se entregava ao pecado abertamente. Aquela mulher devia 500 dinheiro, ela era uma pecadora aberta, a vida dela mostrava que ela andava longe de Deus, ela não tentava se encobrir do seu pecado, ela vivia obstinadamente em seu pecado aberto. Ele, exteriormente falando, parecia dever menos a Deus. Nós sabemos que todo homem e mulher que nasce neste mundo é um devedor da glória de Deus, porque nós roubamos a Deus, mas ele, exteriormente falando, parecia dever menos, porque era religioso, porque parecia conhecer a lei, e ela, aos olhos de todos, devia muito, porque era uma pecadora. De fato, 500 dinheiros, assim por dizer, sua dívida parecia ser muito grande. Queridos amigos, nós somos todos representados aqui. Cada um de nós possui uma grande dívida para com Deus. Nós somos pecadores por nascimento. Salmo 51, versículo 6 diz: em pecado me concebeu, me trouxe a minha mãe. Ele não está falando de fornicação, não. Ele está dizendo que aquela mulher trouxe aquele homem ao mundo, que ele entrou já como um pecador. Não que ele cometeria pecados apenas, mas que ele nasceu carimbado um pecador. Assim somos todos nós. Nós escolhemos pecar, nós buscamos pecar, nós vivemos em pecados. E o pecado é como uma dívida. Nós não amamos a Deus, nós não cultuamos a Deus, nós roubamos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, para viver para nós mesmos, como se Deus não existisse, como se Ele não fosse nos levar a prestar contas um dia, como se eu não devesse nada a Ele. A Bíblia diz que o jumento conhece a mão do seu possuidor e a sua manjedoura, o boi conhece aquele que o apacenta, mas o homem não conhece o seu Criador. Nós somos devedores a Deus, porque somos todos pecadores de Deus. Alguns de nós têm ido muito fundo no pecado e devem 500 dinheiros. Nós todos somos pecadores e não podemos pagar. Alguns que têm crescido num lar religioso, talvez por evitar certos pecados abertos, visíveis, não estarem por aí no vômito do pecado, acordando no álcool, o que quer que seja, ou nos prostíbulos, devem 50 dinheiros, mas nós lemos que nenhum podia pagar ao seu credor, e nós não podemos pagar a Deus a nossa dívida, nós não podemos alcançar o padrão de Deus de justiça, nós não podemos cumprir a lei de Deus. Nós somos pecadores devedores, e nenhum de nós pode cumprir o que a lei de Deus existe. Um só pecado, meu querido amigo, pode lhe afundar no inferno. Se você pudesse tomar um só dia da tua vida, o dia mais inofensivo que você viveu em toda a tua existência, mesmo naquele dia você teria pecado contra a luz e a verdade, e seria culpado e condenado diante de Deus, e seria lançado nas chamas eternas por não poder e não conseguir pagar. A justiça de Deus é muito elevada. Ele exige perfeição, retidão completa, e para muito além disso, nós já nascemos imperfeitos, pecadores, manchados e culpados e destinados à condenação. Como nós podemos pagar por 50 dinheiro, que quer que seja por meio dinheiro? Nós não podemos pagar, porque o preço, o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus requer condenação eterna. Um pecado contra um Deus, um ser eterno, tem uma consequência eterna, que merece um castigo eterno, e é por isso que existe o inferno eterno. Nós não podemos pagar. Assim, esta é uma característica, é uma ilustração de cada um de nós. Alguns têm se afundado no pecado, outros de nós temos sido religiosos, mas todos somos devedores da misericórdia de Deus. Nós precisamos, nada merecemos, devemos tudo ao Senhor e não podemos pagar. Mas por menor que aparente aos nossos olhos, a nossa culpa é maior do que nós podemos pagar. Nós temos uma dívida de adoração, uma dívida de amor, uma dívida de guardar as leis de Deus. Queridos, somente o Senhor Jesus Cristo poderia pagar aquela dívida. Eu leio rapidamente essas palavras de Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele diz sobre Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falando, que havendo Deus riscado a cédula que era contra nós, dívida, nas suas ordenanças temos quebrado as ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Foi o Senhor Jesus Cristo quem fez isso quando Ele veio a este mundo. Ele viveu uma vida perfeita, a sua morte foi voluntária, a sua morte foi sacrificial, a sua morte foi substitutiva. Ele não morreu pelos seus pecados, Ele entregou a sua vida no lugar de pecadores, e ali naquele dia, naquela tarde de dor e agonia, quando o sol se escureceu, quando as trevas caíram, Ele levou sobre a sua alma, sobre o seu corpo, toda a miséria, todo o pecado, toda a punição
que um pecador que seria salvo por ele merece. Ali ele morreu no lugar de pecadores. Ali ele pagou 500 dinheiros, 1 milhão de dinheiros, 1 bilhão pecados, todo o nosso pecado. Se nós nos aproximamos dele, se nós confiamos no Salvador, se nós entregamos a nossa culpa e a nossa vergonha em arrependimento aos pés do Senhor Jesus, ali ele terá pago em meu lugar. Se eu vier ao Senhor desta maneira, é uma promessa dele. Mas nós lemos no versículo 44 estas palavras do Senhor Jesus: e voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Aquela mulher veio em remorso por seus pecados. Ela ouvira que Jesus ainda estava ali, triste, sufocada pela culpa, um senso profundo de vergonha e de condenação que havia tomado a sua alma. Ela queria ser salva, ela queria ser perdoada, ela queria ser transformada, ela deseja dar algo em troca por isso. É isso que se levantou no coração dela. Ela compra ou busca algo caro que ela possuía. Ela desejava comprar aquela salvação. Que instinto natural do coração humano, não é? Eu devo, ele está ali, ele pode me transformar, eu preciso pedir. Eu vou procurar algo que eu possa dar, que eu possa chamar a atenção, que eu possa trocar com ele pela minha salvação, meu perdão. O que há de mais precioso que eu tenho aqui? Este vaso de alabastro precioso, com este perfume que eu nunca usei, talvez para comprar algo. Ela desejava dar algo ao Senhor, para comprar algo do Senhor, assim por dizer. E nós somos assim. Quando nós vemos a nossa culpa, é natural que nós desejemos oferecer a Deus algo, porque essa é a nossa inclinação. A inclinação do coração humano é pela religião. Ele constrói religiões. Ele sente o seu pecado, então ele começa a criar religiões. E quanto maior é a sua convicção de pecaminosidade, mais densa e mais profunda é a sua religião. Ela envolve ascetismo, ela envolve flagelo, ela envolve subir escadarias de joelho até sangrar, ela envolve se chibatear, se chicotear, se privar de tantas coisas, de ir para fora do mundo, para o monastério. Quanto maior é o pecado, quanto maior é o senso da culpa diante de Deus, mais densa é a seita, mais profunda é a culpa. Nós queremos fazer por onde? Ser uma melhor pessoa, palavras e ações gentis, buscar chamar a atenção de Deus. Olha para mim, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando ser uma boa pessoa, eu mudei o meu guarda-roupa, eu agora vou à igreja, eu parei de ir naqueles lugares, eu estou tentando comprar, eu estou tentando dar algo que é caro para mim no lugar da minha salvação. E nós não entendemos ainda que a salvação é uma dádiva gratuita de Deus. Nós não entendemos ainda que a salvação não vem por melhoras morais. Desse modo, aquela mulher veio a Jesus tentando de alguma maneira trocar pela sua salvação, o seu perdão, aquele óleo precioso, aquela bondade que ela fez ao Senhor Jesus. Um pecador convicto começa oferecendo um novilho por perdão, depois bois, depois cabras, depois uma manada, depois o seu corpo, tudo o que ele tem, toda a sua oferta. Ele quer ser salvo, ela quer ser transformada. Quanto mais a sua culpa se aprofunda, mais deseja agradar a Deus para a salvação. Sacrifício de todos os tipos, todo tipo de flagelo. Será que você já experimentou estes sentimentos conforme os teus pecados se tornaram mais e mais visíveis dentro de você? Mas nada disso pode agradar a Deus, queridos. Nada disso pode comprar a nossa salvação. Salmo 51 diz: um coração contrito, um espírito quebrantado é o que Deus está esperando. Verdadeiro arrependimento é o que você deve trazer a Deus. Um coração arrependido, um coração contrito. Continuar no pecado para ganhar a salvação, impossível. Permanecer em teu coração duro por salvação, impossível. Verdadeiro arrependimento de pecado é exigido. Verdadeiro arrependimento de pecado e contrição por eles é o que Deus, o Senhor, exige. Mas quando aquela mulher entra ali e vê a Jesus, nós lemos que ela se quebra em lágrimas em arrependimento. A sua intenção inicial era comprar algo do Senhor Jesus Cristo com aquele vaso. Ela vem ao Senhor provavelmente para dar de presente, talvez para chamar a atenção e conversar com Ele sem palavras, sem saber o que dizer, mostrando uma ação de bondade. E conforme ela vem, nesse sentimento de troca, ela se rompe, se quebra em lágrimas. E nós lemos
que ela se quebra em lágrimas de arrependimento, e aquilo que seria um presente a oferecer por um benefício, torna-se neste exato momento a demonstração do seu arrependimento, que acontece exatamente ali, que aconteceu aos pés do Senhor Jesus. Você percebe a pintura que Lucas está traçando aqui aos pés do Senhor Jesus, conforme ela derramava a sua alma, conforme ela chorava e derramava os seus pecados em arrependimento, ali aos pés do Salvador. Queridos, veja os sinais do seu arrependimento, estão claros aqui. Aquilo que mais caracterizava aquela pessoa pecadora, agora era uma demonstração da sua transformação. Ela se arrependera naquele lugar e fora salvo naquele lugar, porque aquilo que mais caracterizava o pecado dela, se tornou a maior característica do seu arrependimento e fé. Isso é verdadeiro arrependimento. No versículo 44 nós lemos que ela regou os meus pés com lágrimas. Aquela mulher que há muito tempo já não mais corava a face com vergonha, agora envergonhada aos pés do Salvador, chora de vergonha e arrependimento. Aqueles olhos secos e penetrantes para sinalizar a sua sensualidade no caminho aos homens que ela buscava atrair, seus amantes, agora se derretem em lágrimas de arrependimento e contrição. As suas lágrimas eram a água do seu coração se derramadas aos pés do Salvador. E aquele que guarda as nossas lágrimas em seu odre, seu recipiente, conta todas as nossas lágrimas, sabia muito bem e contava muito bem as lágrimas daquela mulher aos seus pés, contava as suas lágrimas e tomava e a recebia como verdadeiro arrependimento. E seus cabelos, não é? Que cabelos provavelmente, que antes eram preparados como redes para prender seus amantes, agora se tornaram uma toalha para enxugar os pés do Salvador. Verdadeira humilhação, verdadeira contrição, verdadeiro arrependimento, verdadeira fé, veio para comprar, veio para trocar por algo, e ali um arrependimento verdadeiro. No versículo 46, não tem cessado de me beijar os pés. Aqueles lábios que antes eram ornados e usados para o pecado, agora serviam para honrar o Salvador. Ela beijava o Filho, ela beijava os pés do Senhor Jesus Cristo, um sinal de grande humildade, no lugar da soberba, no lugar da malícia, no lugar da afronta, no lugar da imoralidade. Agora humildade aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela beija os seus pés. Tamanha mudança de caráter que é representado aqui. E nós lemos: esta me ungiu, diz o versículo 46, os pés com unguento, os seus perfumes, que eram usados para fazê-la atrativa aos seus amantes, agora oferecidas aos pés do Salvador. Como o seu amor foi transformado de sensualidade para a pureza. Também o uso dos seus ungüentos derramados aos pés do Salvador. Aquilo que era usado antes para a luxúria, agora consagrado para a devoção. Meu querido amigo, você percebe o que é conversão? Conversão é cessar de tentar comprar a salvação sendo uma pessoa religiosa, batendo ponto na igreja. Conversão é quando eu venho com o meu pecado, em meu estado, do jeito em que eu estou, em minhas dúvidas, em minha fraqueza. Eu me derramo aos pés do Senhor Jesus Cristo, com a minha vergonha, com o meu clamor, eu olho para o Salvador. Não há outro efeito, querido, mais visível que esse em uma verdadeira conversão. Aquilo que antes era oferecido ao pecado, agora é dedicado a Deus. O meu coração para o pecado, o meu coração eu dedico a Ti, ó Senhor, para ser santo, para o Teu serviço, para a Tua glória, para o Teu reino. Paulo fala sobre oferecer os vossos membros que antes eram oferecidos ao serviço do pecado como membros de santidade ao Senhor. Não há outro meio. No versículo 47 nós lemos: porque muito amou. O resultado da salvação é isso, não a causa, não é amar e buscar a Deus e ter devoção por Deus que nos salva. Esse é o resultado da salvação, um amor sincero, um amor real, um amor verdadeiro por Deus. Ela se derrama a seus pés. Agora ela não consegue olhar a face de Cristo. Antes ela olhava ousadamente na face dos seus amantes, agora nem mesmo o olhar ela consegue dirigir ao Salvador. Mas ela se derrama aos seus pés, ela se arrepende aos seus pés, ela se entrega junto aos seus pés,
e ela é salva aos pés de Cristo Jesus. Ela encontrou refúgio aos pés do Salvador. Que ilustração tão bela nos é dada pelo Espírito Santo nas palavras de Lucas sobre esta salvação. Queridos amigos, é ali o lugar onde você deve buscar salvação. É ali, naquele lugar, aos pés do Salvador, como uma pecadora, como um pecador arrependido de teus pecados. Cristo não mandou aquela mulher embora. E se você vier com a tua vergonha, com a tua mancha do pecado, com a tua culpa, com o teu senso de vazio e condenação, e se você se derramar aos pés do Senhor Jesus, Ele não te mandará embora. Um coração contrito, um coração verdadeiramente arrependido, um coração quebrantado, não foi rejeitado pelo Senhor, ali aos pés de Cristo Jesus, um coração quebrantado, porque o suco doce da cana é o resultado da cana moída. E a doce alegria e a paz e o perdão que você tanto busca e deseja, virá após um coração contrito aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como essa mulher foi salva? O versículo 48 nos diz estas palavras: e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como essa mulher foi salva? Há duas coisas aqui visíveis, gritantes diante de nós: arrependimento e fé. Arrependimento é algo demonstrado, fé é algo depositado no Senhor Jesus Cristo. Porque ela foi assim? Porque a sua culpa era grande. Ela ouvira e vira o Salvador de pecadores chamar pecadores ao arrependimento. Ela foi pela fé, crendo que Ele era capaz, ainda embora a sua fé era falha, ela queria comprar isso, era uma fé falha. Mas, meu querido, uma pequena fé é capaz e poderosa para descansar por inteiro no Senhor Jesus. É como uma chave a fé, não precisa ser uma chave de ouro, não precisa ser uma chave de prata, qualquer chave certa abrirá aquela porta. E uma pequena fé, mesmo que sincera, junto com o verdadeiro arrependimento de todo o coração, te abrirá o céu, te dará certeza de salvação e vida eterna. Ela veio pela fé, ela se arrepende pela fé, ela se entrega, ela se derrama, ela não tem palavras memorizadas, preditas na mente, ela simplesmente em sua mente e em seu coração se derrama e confessa e crê no Salvador e abraça o Messias pela fé naquele exato momento. Não é difícil entender como a fé em Jesus e arrependimento são os critérios para aceitação, não. Você não se arrepende a não ser que você creia. E você não crê de verdade em Jesus, a menos que você se arrependa de teus pecados diante dele. Se você vem em arrependimento, você vem pela fé. Se você crê nele, então naturalmente você confessa a ele os teus pecados, porque ele é quem perdoa pecadores. É assim que você vem a Jesus Cristo, é assim que você se aproxima dele. Você vem crendo que ele pode te salvar, mesmo embora você não sinta, você não entenda, você vem com uma fé tão falha, querendo comprar, querendo dizer, você clama e naquele momento você se derrama ao Senhor, e você diz e confessa e pede por misericórdia e salvação, e assim você vem. E se você vier ao Senhor Jesus Cristo desta maneira, é assim que você é salvo. Vá a Ele desta maneira, meu querido amigo, meu jovem. Venha ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Venha desta maneira, como esta mulher é usada pelo Espírito para ilustrar a maneira de conversão. E se você vier a Ele, e se você trouxer os teus pecados sem nenhuma mais restrição, e confessar ao Senhor, crendo e se arrependendo, Ele dirá à tua alma: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou.